esperar os colegas aqui, Isso. tá? Porque senão, quando eu estivesse falando, ia cair tudo, ninguém ia entender nada. Então, pelo menos, Exatamente. tem essa questão chata do Zoom, né? Os 40 Assim, minutos. Isso é. Quer dizer, só não se torna mais chato porque a gente já pode pegar um segundo link. Aí, mas eu lembro, Helder, que eu não sabia dessa situação de segundo link. Rapaz, caía. Aí esperava toda a gravação da primeira parte. Demora um tempinho. Não sei se tu Mas enfrentava. sabe o que eu descobri, Ellen? Se tu colocar agendado como reunião recorrente, tu pode usar o mesmo link várias vezes. Ah, mas eu faço isso com a turma. Com a turma da manhã e da tarde, eu tenho o mesmo, já até decoraram. Só que teve um probleminha. Uma vez, eu estava com uma das turmas que não foi direito, foi administração, e entrou um aluno de uma outra faculdade, que eu aproveito também o ID, e ele ficou indo. Eu sabia que ele não era da turma, mas eu fiquei na minha, né? E depois ele disse, professor, e o trabalho? Aí eu passei um chat privado, acho que você entrou na turma errada, e na faculdade errada. Mas ele se tocou isso porque ele estava super afinado com a aula, né? Tipo, ele entrou toda semana errado, no horário errado e cobrou o trabalho errado. Tá bem antenado isso. Agora esperar um pouquinho mais para que a professora, não sei se como eu estou com uma internet bem oscilante aqui, Elden. Entrou a Cris. Eu já ia dizer, faz um contatinho com ela para ver se está tudo bem. Oi, é porque eu saí, aí eu tentei conectar pelo chat e não consegui. Não. Aí eu tive que voltar. Não. Será que aí eu tive que sair do Zoom. Não sei. Eu tive que sair do Zoom, aí eu fui lá no... Eu vou pedir um favor. Os colegas que estejam aqui em sala, eu vou replicar o convite aqui no chat, e se vocês tiverem um WhatsApp da turma, eu acabei de passar pelo chat, vocês podem compartilhar, tá ok? Mas nós tínhamos 17 alunos, nós temos 16. Oi? Ainda não. Então, ok, né? 15 agora. Pelo menos já tem aqui a maioria. Bom, eu acho, vamos até para não perder assim um tempinho, né? Bom, gente, então retomando. Bom dia a todos, né? Como nós vamos falar em relação ao direito do consumidor, eu gostaria de fazer uma interlocução dele com o direito constitucional em um quesito só. Claro que o professor aí, Elden, falou bastante do princípio da solidariedade, mas eu quero trazer assim, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 48 do ADCT, Ato de Disposição Constitucional Transitória, deixa muito claro que, após 120 dias promulgado a Constituição Federal, haveria, vamos dizer, nasceria um microsistema jurídico chamado Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC, se ele está previsto após uma promulgação de uma Constituição Federal, já dá a nós a entender que é uma norma de ordem pública, é uma norma que não é discricionária do fornecedor querer obedecer ou do consumidor querer aquecer ou concordar. É uma tutela, vamos dizer, constitucional, é uma ordem pública, tá? No caso, uma ordem que a gente fala... Não quer desligar, é o da Merian. Já desliguei da Merian. E é uma ordem cogente. Cogente quer dizer, não é facultado às partes. Só que, assim, independentemente dessa questão do ADCT, a própria Constituição Federal, ela coloca, como bem falou o professor Helder, ela coloca uma situação que, ora, ela olha para o ente privado, porque no artigo 170 da Constituição Federal ela fala que o Brasil está disposto a dar a livre iniciativa, que nenhum tipo de estabelecimento ele é coagido para dizer o que ele tem que abrir. Então, nós vivemos num país democrático de direito em que os estabelecimentos comerciais têm livre iniciativa para decidir sobre aquilo que vão abrir, sobre qual prisma vão abrir, a não ser que a lei assim o proíba. Mas o Estado, ele dá uma liberdade econômica, vamos falar assim.
Mas, por outro lado, ao mesmo tempo, imaginei numa balança no direito, eu nem tenho ela aqui, Ticamine, estou olhando. A partir do momento que, de um lado, tem a livre iniciativa, se eu pensar no código da balança, do outro lado, tem também a proteção aos direitos fundamentais. Eu não posso que, com essa liberdade econômica e de livre iniciativa, eu vá ferir ou vá colidir com o que a gente chama de direitos fundamentais. E um desses direitos fundamentais no artigo 5º, entre vários, tá, está o direito do consumidor. Então, o direito do consumidor, ele passa a ter uma tutela de direito fundamental no viés de direito social. É um direito social, não é um direito individual. Quando nós falamos em consumidor, o nosso microsistema jurídico, a Lei 8.078 de 90, ele diz, olha, o consumidor pode se defender sozinho, pode se defender coletivamente. E se ele não se defender nem sozinho, nem coletivamente, adivinha quem está lá de olho? O custos lege, o famoso Ministério Público. Então, na verdade, nós temos um sistema que abarca uma tutela individual e difusa. E aí vem a pandemia. A pandemia, quando a gente coloca fato imprevisível, se nós formos para o Aurélio, não é nem por uma questão de doutrinador ou área jurídica, se a gente for para o velho Aurélio, que hoje é considerado Wikipédia para os tempos do e-commerce, né? Nós vamos ver o quê? Que ele é muito claro. Teoria da imprevisão na língua portuguesa não dá para prever. O que não dá para prever quer dizer que é fato superveniente, veio depois. E esse fato superveniente que veio depois pode ser um caso fortuito? Será? Pode ser uma força maior? Será? Então, ficam essas questões. E a questão central é, essa teoria da imprevisão daria direito à revisão no contrato? Daria direito eu alterar um contrato? Daria direito a eu encerrar um contrato? Então, o que daria direito? No código do CDC, ele é muito claro que, diferentemente do que a professora colocou, bem colocado as palavras, e pegou Maria Helena Diniz, grande doutrinadora, diferentemente do Código Civil, eu não posso e eu não devo me basear, eu não preciso, enquanto consumidor, ter que justificar que eu vou alterar um contrato ou que eu vou pedir uma revisão contratual porque houve um fato maior, um fato imprevisto ou superveniente. Olha a palavra, eu não preciso. Então, a teoria da imprevisão, ela existe no nosso sistema jurídico, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele não precisa, para que o consumidor justifique que ele queira alterar o contrato, refazer um contrato, desfazer um contrato, ele não precisa provar numa petição inicial materialmente que houve um fato de teoria da imprevisão. E aí vocês podem estar me perguntando, tá, tudo bem, professora, você diz que não é obrigado ao consumidor, para revisar um contrato, se basear na teoria da imprevisão. Então, eu vou me basear em quê? Então, o consumidor não teria direito? Aí é que está. Para o CDC, Eliane, cuidado com o teu áudio, que eu estou cortando direto aqui, filha, tá? Obrigada. Aí, o que acontece? Para o Código de Defesa do Consumidor, o que eu teria que provar? Eu teria que provar que existe uma cláusula abusiva. Só que eu tenho que provar como? Batendo foto, filmando. Eu tenho que provar desde que eu alegue. Sabe aquela situação de verossimilhança que a gente vê no Código do Processo Civil? Basta uma simples comprovação que houve uma alteração desarrazoada. Então, no caso de pandemia, aonde é que a gente está vendo muito isso? Nos planos de saúde. Planos de saúde que fazem negativa de cobertura, plano de saúde que faz reajuste abusivo, plano de saúde que faz mudança contratual, plano de saúde que faz extinção de contrato. Então, no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor ele vai responder pela teoria objetiva do negócio jurídico. Tá claro? Teoria objetiva, recapitulando, é aquela que eu não preciso demonstrar culpa, eu não vou averiguar o fator subjetivo, se tem culpa, imprudência, imperícia, negligência. Basta que esse fornecedor
tenha me colocado numa situação de negativa de cobertura, de reajuste, de ilegalidade, e que isso não estivesse previsto no contrato, e aí eu vou pegar de novo o professor Helder, pelo princípio da solidariedade, ficou desarrazoado, ficou descompensado essa situação, aí sim o consumidor teria direito, tá? E com base nisso, me permitam rapidamente, o que a gente fala de apresentar, eu fiz rapidinho, professores, só um esquema, e vou deixar esse esquema para os alunos, tá? Porque eu brinco com eles que eu adoro trabalhar com mapa conceitual, tá? Ele tá pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo, se não, eu acredito que eu consiga aqui apresentá-lo, que demora um pouquinho. Nesse mapa conceitual, é só resumindo tudo que eu já falei. O contexto da nossa temática, que a professora Cristine trouxe muito bem, que é a questão pandêmica. Para quem não sabe, a ONU considerou ontem, saiu uma reportagem que a ONU considerou que essa questão pandêmica, ela só é menos grave que a Segunda Guerra Mundial. Eu fiquei assim, nossa, mas ela não é menos grave no sentido que já houve mais óbitos. Ela não estava se referindo ao número de óbitos, tá ok? Ela estava se referindo à questão da potência que ela pode absorver. Vocês estão conseguindo ver o esquema aí? Sim, Ellen, dá para ver. Então, olha só, qual a contextualização da temática? Desde que a pandemia explodiu no Brasil, iniciou-se uma intensa produção de textos distintos, e aí começa, teria direito a ter uma situação que a teoria da imprevisão, ela se baseia no termo em latim, e aí me ajudem, professor Helder, professora Cristina, porque inglês eu sei, mas latim não, tá? Que eu acho que é rebus sic stantibus. Me lembrou Harry Potter agora, tá? Então, rebus sic stantibus, que na verdade fala no sentido da relação contratual e que a teoria da imprevisão seria o que foge do teor. No CDC, nós temos os contratos de adesão, que são aqueles contratos, turma, que eu já lecionei para vocês, que vêm padronizados, em que o consumidor não tem uma certa liberdade, uma vez que as cláusulas contratuais já vêm redigidas pelo fornecedor. E aí, com base no artigo 5º, inciso 32 da Constituição Federal e no artigo 170, ele equilibra. De um lado está a liberdade econômica, mas de outro lado tem o direito do consumidor, que é um direito fundamental e social. E aí o CDC vem com o inciso 5º, no artigo 6º, dizer, olha só, a modificação das cláusulas contratuais que estabelecem prestações desproporcionais, então eu aumentar um plano de saúde de maneira desarrazoada, passando por cima de uma métrica. Para quem não sabe, hoje a questão dos planos de saúde é a Lei 9656 de 1998, e ela fala que geralmente esse reajuste não pode ser superior a 20,59%. Então, se eu faço uma alteração contratual colocando 24%, 50%, isso é desarrazoado, tá? Então, eu posso pedir, enquanto consumidor, a revisão da cláusula contratual de prestações desproporcionais ou até a revisão, independentemente se tem fato imprevisível ou não. Então, basta, olha, eu coloquei aqui duas situações. No direito do consumidor, eu me baseei no artigo 51 e 46, por isso que eu vou deixar vocês, tá? E também no artigo 47. Se eu tiver uma cláusula abusiva ou onerosa, ou se na interpretação deste contrato o fornecedor só levar vantagem, como assim? Tem cláusula que o fornecedor diz que o consumidor não pode se arrepender, isso é um absurdo. Tem cláusula que diz que o fornecedor não pode devolver a mercadoria, isso é um absurdo. Tem cláusula que diz que o fornecedor, a partir do momento que entrega a mercadoria, não irá indenizar o consumidor. Olha que cláusula absurda. Então, se eu tiver nessas circunstâncias aqui, eu não preciso da teoria da imprevisão. É por isso que tem uma observação em vermelho, ó. Não há necessidade de provar a imprevisibilidade. No direito civil, há esta necessidade de provar a teoria da imprevisão,
No nosso microsistema jurídico, não. Por que, professora? Porque o direito constitucional já afirmou que o direito consumerista, ele é direito fundamental, ele é lei ordinária, que nasce 120 dias após a promulgação da nossa Constituição, e ele enfatiza o direito do consumidor, é porque o consumidor ele é considerado hipossuficiente nos formatos da lei, e ele tem as vulnerabilidades informacional, técnica, fática e jurídica, ele já nasce com 4 vulnerabilidades. E além de todo consumidor ser hipossuficiente, nós temos os hiperidoso, criança, gestante, portadores de necessidades especiais. Então, não há necessidade da prova da... Olha aqui como faltou, estão vendo? Está oscilando o meu prédio aqui, vocês viram agora? Ficou tudo preto. Voltei.